Eu sou o Rodrigo Materazzi, Rodrigo de Sordi Fernandes Materazzi. Eu tenho 35 anos, eu sou nascido no dia 27 de setembro de 1990, aqui na cidade de Sorriso. Filho do Edmilson, filho da Adriana, neto do seu Alberto, da dona Antônia, da dona Tereza, do seu Antônio. Os meus irmãos são o Rafael e a Renata, esses são que fomos criados juntos, né, nossos irmãos, Rafael e a Renata. Mas eu tenho também a Tainá, a Lauriane, o André, a Amanda, a Marina e o Everton. A convivência em família é a melhor fase da minha vida. Eu posso dizer que nós éramos muito ricos, muito ricos, nós só não tínhamos dinheiro. Os valores, né? Boa tarde, com licença, por favor, sua bênção, bom dia, aquele olhar no olho e falar o que você sente, né? Desejar um bom dia, Deus abençoe. Então isso me marca muito a minha infância e a minha vida, com certeza, é o que move a minha vida hoje. As primeiras memórias que eu tenho da minha casa é uma casa feita de galho de árvore ali que a gente cortou, uma cama feita com um guatambu ali, um sapê, um capim-sapê ali em cima. É as primeiras recordações que eu tenho, uma casa de chão batido. E aí depois de um certo tempo ali, 2, 3 anos, a gente conseguiu construir uma casa de madeira já, que é aquelas casas com aquele porão alto. E embaixo ali os cachorros iam brincar, nós brincávamos com as galinhas, com os cachorros ali, e era a nossa... Eu acho que a maior lembrança que eu tenho da minha vida é isso, os banhos de rio no Rio Ferro. O meu avô tinha um sítio, ele cuidava de um sítio. Tinha um senhor chamado Atanásio José Schneider. Na verdade não era um sítio, era uma fazenda. Essa fazenda era muito grande. Tinha ali seus quase 30 mil hectares, tudo mato na época. E meu avô cuidava, né? Ele era o caseiro, junto com a minha avó na época, então eles cuidavam as divisas. Eu lembro que quando o meu avô veio para cá, 21 de abril de 74, ele conta que tinha um projeto chamado Projeto Sudã, que nasceu com o presidente Getúlio Vargas. E aí esse Projeto Sudã era um dos projetos que tinha de colonização do norte do Mato Grosso aqui, né? Para desbravar o norte do Mato Grosso, e assim também outros grandes pioneiros de Sorriso vieram ali na década de 70, 80 também buscando esse desbravar do norte do estado de Mato Grosso, na região de Sinop também, aqui, enfim. A fé é o que me move hoje. A fé eu não sou nada sem minha fé. Os meus avós me ensinaram desde criança. Os meus avós vieram de São Paulo casados, né, casados na igreja, tá? E como estava colonizando muito aqui aquela região na época, era natural que homens e mulheres se conhecessem e tivessem o desejo de casar. E a igreja exigia que tivesse pelo menos os padrinhos casados na igreja. E o vô e a avó que tinha esse... E daí quando as pessoas descobriam que o vô e a avó eram casados na igreja, eles corriam lá, seu Alberto, dona Antônia, vamos lá que vocês vão ser padrinho nosso, nós queremos casar. Nós queremos batizar as crianças, você vai ser padrinho das crianças também, e dali começava esse... Então eu via isso, a importância do sacramento do matrimônio, a importância do sacramento do batismo, né, da primeira comunhão, da Eucaristia. Então isso, a fé, né, e aquilo me deixava eu curioso, o que é isso aí, por que tem que ter isso, né? Mas só que daí com o passar dos anos, meu avô e minha avó foram ensinando quem é Deus, o que Deus representava na nossa vida, que Ele é tudo e que sem Ele nós não podemos ser nada. Eu estudei agronomia de 2012 a 2016 na Facem. Foi um período muito difícil da vida, mas com a graça de Deus ali a gente conseguiu concluir aquele período, que foi um desafio gigantesco. Então eu lembro que abriu muita oportunidade. Eu lembro que nós fomos numa Bienal de Agricultura em Cuiabá, que nós tivemos grandes líderes políticos falando sobre a importância da agricultura no país. E eu falo que a política está no meu sangue desde criança, porque em 96, quando Nova Ubiratã se emancipou, o meu avô foi vereador lá, foi presidente da Câmara lá, então muitas vezes eu acompanhei viagens com ele dentro de um ninho, 2 portas até Cuiabá, estrada de chão, BR-163 era um caos, era um dia de viagem para chegar até Cuiabá, e que a gente tinha que ir participar, e eu via a forma com que o meu avô se preocupava com o próximo, se preocupava em fazer uma indicação, um projeto de lei, buscar um requerimento de fiscalização. Ele era muito amigo do prefeito, o seu José Bauer, na época, né, em Nova Ubiratã, e aqui muito amigo do prefeito, na época aqui o prefeito era o Zé Domingos, né, meu avô tinha um bom relacionamento com o Zé Domingos ia muito na minha casa, mas como principal referência eu tenho com certeza o meu avô na política, que me ensinou muito sobre o amor ao próximo e sobre o compromisso, a responsabilidade com o dinheiro público. A política entrou na minha vida aqui em Sorriso de maneira mais árdua, eu falo que em 2014, quando eu participei de um acampamento de oração na Igreja Católica,
E naquele final daquele ano eu participei de uma missão pela igreja e lá eu conheci a escola de comunicação que me levou para São José dos Campos e Brasília. Lá em Brasília nós participamos da Conferência Nacional de Líderes Juvenis. Os padres, os pastores, os bispos, eles já falavam sobre qual a importância de alguém, de um cristão, entrar na política, defendendo os valores, os princípios, as virtudes, a moral, o respeito. E aí o Ministério de Fé e Política mostrava sobre qual a necessidade, quais as principais dificuldades que o Brasil vinha passando, que o mundo vinha passando, um pouco de geopolítica. E ali começou o meu processo formativo. Eu lembro que eu viajei inúmeras vezes para Brasília, inúmeras vezes para Cuiabá, inúmeras vezes eu estive em São Paulo, né, estudando o Ministério de Fé e Política, aqui em Sorriso também fazendo muitas formações. E aí a gente foi entendendo qual que era a necessidade, mas a gente não queria aceitar, né? Deus chamava, fazia hora e a gente não queria aceitar. Mas chegou um momento lá em 2018 que nós participamos de um evento social chamado Mac Dia Feliz, né, que nós vendemos ali eu não lembro se foi 1.000, 2.000, não lembro quanto foi a quantia de lanche que nós vendemos para doar esse dinheiro para a ACCMT, que é a Associação dos Amigos da Criança com Câncer. Ou seja, eu fui apresentado à população através da igreja, Deus me apresentou à população através das entidades, ajudando no social ali, e aí foi moldando aos poucos esses anos. E no ano de 2024 eu recebi diversos convites. Eu não fui atrás de ninguém. E nós estávamos muito atuantes com os eventos da sociedade. E eu lembro que na época quem me procurou primeiro foi o ex-prefeito Ari Lafim, que me procurou. Na sequência eu fui procurado pelo então presidente da Câmara, que era o Iargo, e depois pelo Alain, um grupo de partidos ali que tinha o Podemos, o Novo. E depois eu fui procurado pelo vice-prefeito Acácio, de novo também, conversamos bastante. Ele fez o convite para vir ao Republicanos. Eu tive o convite da diretoria do PL para me filiar ao PL naquele 2024. E depois eu fui procurado de novo pelo prefeito Ari e eu estava correndo de todo mundo. E eu me lembro que o meu amigo e hoje vereador também, Brendo Braga, de um café na padaria Nossa Senhora Aparecida, o Acácio e ele mostraram um projeto. Um projeto do que eles queriam, um projeto do que nós sonhamos com o Sorriso. Eu não tomo nenhuma decisão se eu não tiver antes conversado com a minha esposa, que Deus me deu o dom de ser, me deu o matrimônio, deu o dom de ser pai. Então o primeiro é a minha esposa, o primeiro é a minha família. E aí eu conversei com elas e nós tomamos uma decisão de fazer uma novena, e na novena deu certo, que Deus queria que nós entrássemos. Eu conversei com o meu patrão na época, porque eu sou um funcionário, eu não tenho fazenda, não tenho heranças, eu tenho o meu trabalho que me sustenta. Pegar todo aquele conhecimento que a gente adquiriu e colocar debaixo de uma mesa e deixar, não, isso aqui é só para mim, não, a gente não se colocar à disposição da população. E foi onde a gente tomou a nossa decisão de entrar para vereador, e foi uma campanha vitoriosa. Em 2008, eu decidi que eu ia vir mudar para cá, né? Aí deixei onde que eu trabalhava e vim. A minha irmã estava na fazenda nessa época, e daí ela veio comigo para a cidade, nós deixamos vários currículos, né? Daí deixamos na Casa Aurora, que eu tinha a experiência de operadora de caixa, e daí ela falou assim, mas você vai querer trabalhar como operadora de caixa no supermercado? Eu falei, o primeiro que aparecer nós enfrenta, né? E daí foi quando eu entrei na Casa Aurora, trabalhei 3 meses, e logo depois desse período o Rodrigo entrou para trabalhar como empacotador. O Rodrigo estava com 17 anos, eu tinha 24, ele ia fazer 18 anos, e daí tinha um amigo dele, né, que já trabalhava, que era o André. E daí o André levou ele no meu caixa e falou assim, olha, essa é a operadora de caixa mais legal. Ela dá balinha pra gente, né? E daí, nesse intervalo, o Rodrigo começou, tipo, aquelas cantadas de menino, né? E eu levava na brincadeira, eu falava, da onde? O menino tem 17 anos, vai fazer 18, eu com 24, né? E daí surgiu a história. Logo depois aconteceu o primeiro beijo e daí estamos até hoje. A Giovana veio para nossa vida em 2012. Em 2012 eu descobri que eu estava grávida da Giovana. Ela foi uma surpresa, assim, né? Porque eu tinha recém saído de um serviço e entrado no outro, descobri que estava grávida, daí acabei perdendo o emprego, porque eu estava no período de experiência, né? E daí, mas ao mesmo tempo foi uma alegria, tipo, ao mesmo tempo que veio um turbilhão, foi uma alegria de saber, mas bate aquele sentimento assim, eu vou dar conta, né?
eu vou dar conta. Então a Giovana veio em 2012, ela nasceu dia 30/11/2012. Olha, eu acho que um filho, quando ele vem para mudar muita coisa. Inclusive o João Pedro tá chutando aqui. Ele vem para mudar muita coisa, para trazer algo novo, né? Para você muitas vezes desfocar do turbilhão que você passa durante todo o dia, durante todos os meses, né? Então, quando o filho vem, eu acho que ele vem para te trazer uma esperança de algo novo, que tudo pode ser renovado, que tudo pode começar novamente, né? Então, eu falo assim que das 2 gestações eu aprendi muito, né? Quando eu era solteira, eu falava que eu queria um filho. Veja, Giovana. E quando eu não engravidei mais porque eu não uso contraceptivos, né? Eu falava assim que Deus planejou para mim um filho, mas eu tenho vários afilhados, né? Então eu sempre falei pro Rodrigo assim, você não entende. Nós temos a nossa, que é de sangue, mas Deus proporcionou para nós o tanto de afilhado que nós temos, nossos filhos também, né? E agora com 42 anos, Deus me deu mais um. É bem aquela história da Bíblia assim, Marta, Marta, né? Se acalme, né? Então é algo muito bom. A Giovana veio para ser o balanço daquele turbilhão de coisas que estava acontecendo. A Giovana colocou um equilíbrio em tudo aquilo. Os 2 nomes dos nossos filhos foram inspirados no amor a Deus, né? O João Pedro, os 2 discípulos, né, de Jesus. João Pedro, que está a caminho agora, né? Nasce no dia 19 de maio, é a previsão dele. João, o discípulo que Jesus mais amava, primo dele, Pedro, é a rocha firme da igreja. A Giovana que está em tudo comigo. A Giovana, eu acho que só não foi para Brasília ainda comigo, mas agora pro resto do mundo ela já foi. Lembro que na minha campanha em 2024 ela produziu 90% do meu material de campanha. Ela quem filmava, ela quem tirava foto, ela quem falava, pai, fica aqui, pai, fica ali. Pai, ajeita essa camisa, você tá tudo torto. Brigando comigo nos lugares. Pai, fala isso, pai, fala aquilo. Todo dia, quando a gente acorda, a gente se arruma todo mundo junto. Aí a gente vai todo mundo junto para devidos lugares. Aí a gente faz oração de manhã. Aí depois a gente volta pro almoço. Antes de almoçar a gente também faz uma oração. A gente almoça. Aí a gente fica ali no nosso momento. A gente conversa como foi a manhã de cada um. Eu e meu pai, a gente gosta muito de pescar juntos. Aí eu com a minha mãe, a gente gosta de cozinhar, de se aventurar. Aí quando tá os 3 juntos, a gente joga baralho. Ele representa um homem muito batalhador, um homem que é um homem da igreja, né, que tá sempre lutando pela nossa sociedade e pelo bem de cada um. Mas é muito bom você ver um pai que tá sempre lutando pela sociedade, tentando fazer o bem pelas pessoas. Eu acho que a minha família é minha base, né? É o suporte de todos os dias, né? Quando naqueles momentos de dificuldade que você fala assim, não vou aguentar, não vou suportar. Daí você vem, às vezes você chega em casa estressado, o marido tá ali te esperando, ou a filha mesmo, né? Que nem a Giovana agora nesse período da gestação. Meu Deus, ela foi meu braço direito, esquerdo, pé, mão, porque ela é aquela assim que, mãe, o que você quer comer hoje? Porque ela fala assim que ela queria muito o irmão, né? E a maneira dela retribuir é estando cozinhando, estando fazendo algo específico para mim, né? Então ela me ajudou muito. Eu lembro que, como se fosse hoje, o dia que eu sentei na cadeira de vereador, na nossa primeira sessão extraordinária, que o Gerson presidiu, inclusive. E me lembro também no primeiro dia que eu sentei como presidente da Câmara de Vereadores. Que eu vi um monte de gente alegre, feliz, lá, parabéns. Mas eu estava sério. Eu não me permiti sorrir naquele momento. Porque eu pensava no tamanho da responsabilidade que é você ser presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Sorriso. Com o que Sorriso significa em nível regional, estadual, municipal e mundial. Do tamanho do peso, da responsabilidade que a gente carrega, do suor dos pioneiros, né, da pujança que é esse município no desenvolvimento de tecnologia, de expansão do agronegócio, mesmo assim num compromisso muito forte com o meio ambiente, uma capacidade de expansão ainda muito grande,
do compromisso do desenvolvimento de novas oportunidades para aqueles que mais precisam, do acolhimento, de quanto você tem que valorizar o dinheiro dos grandes produtores, mas também daquele pequeno, né? Que é da mesma cor, tem o mesmo valor, tem o mesmo significado, tem o mesmo compromisso. Só que o principal é que o amor constrói tudo. Se você olhar para uma criança com amor, se você olhar para alguém que está com dificuldade com amor, se você olhar para alguém que te ataca com amor, não é fácil, mas você tem que tentar, de alguma forma ou de outra, lembrar do seu princípio, daquilo que te rege, para contornar tudo isso. E eu queria deixar aqui, hoje eu estou presidente da Câmara de Vereadores, mas eu não posso, e faço questão de que isso faça parte desse vídeo, de valorizar os pioneiros desse município, todos aqueles vereadores, toda aquela comissão que participou da emancipação desse município, Sorriso aí agora completando seus 40 anos, lembrar dos antigos prefeitos, lembrar dos pioneiros, dos antigos vereadores, de todos os secretários, de todos aqueles funcionários da Secretaria de Obras, Transporte, Infraestrutura, Educação, de todos os secretários, de todos os servidores, principalmente de todos os servidores. Faço questão que esteja na minha fala, todos os servidores desse município, que é quem faz esse município andar, ser pujante. Hoje o Rodrigo é presidente da Câmara de um município que foi construído pela mão de grandes batalhadores, de grandes trabalhadores, de pessoas honestas, de pessoas que doaram sua vida e construíram sua vida aqui. Então essas pessoas têm que ser valorizadas, respeitadas, amadas e sempre lembradas. Sorriso é algo inspirador, próspero. Eu falo assim que quando quando você vê as matérias, né, capital do agro, assusta, né? É uma potência no geral. Eu falo que se você tem vontade de crescimento e você vem para Sorriso, tem muitas oportunidades, mas você realmente tem que ter o desejo de crescimento. Não você querer vir e você se apegar a algo que já está, mas você buscar o conhecimento e o crescimento realmente de você, né? Oportunidades não faltam. Então eu falo assim que Sorriso é uma cidade maravilhosa, né? As pessoas que vêm, elas têm grandes oportunidades, basta elas realmente se dedicarem e quererem crescer junto, né? Não só pegar o bonde andando, né? Então é uma cidade maravilhosa. Que eles são umas pessoas muito batalhadoras e que sempre quando eles estiverem se sentindo muito triste ou cansados ou pensando em desistir, para eles pegarem na mão de Nossa Senhora e de Jesus e falar assim, vamos comigo. Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma filha extraordinária, vai nascer meu filho, eu tenho uma casinha de 77 metros que é o meu palácio, eu me sinto realizado. Eu tenho grandes coisas a conquistar ainda, eu tenho grandes coisas a fazer, grandes desafios, mas a minha realização ela só vai estar completa se eu levar uma boa vida aqui, porque o meu fim último é o céu. Eu penso nisso, né? Eu, como todo cristão, tenho que trabalhar como isso. As minhas ações têm que ter um fim último. As minhas ações têm que ter um porquê, um pra quê. Ela tem que ter um fim de realização plena. E esse fim de realização plena, com certeza, é fazer a vontade de Deus. Então, porque a minha vida principal não é aqui. A minha vida principal é o céu. A minha fé me motiva para isso. Então, a minha realização, é claro que eu não posso garantir isso, não depende de mim, eu estaria sendo muito egoísta. Eu tenho que contribuir com isso, tudo é graça de Deus, mas eu penso nisso, né? Eu enquanto humano, eu estou realizado sim. Fui criado com pouco, não me iludo com muito.